Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Sinceridade e arrependimento diante de Deus são duas marcas que caracterizam o comportamento do verdadeiro cristão. Amém? Ao se voltar a Deus em sua súplica, com sinceridade e arrependimento, humildemente o crente deixa claro que em sua vida não há espaço para a justiça própria. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus nos falou sobre a importância da sinceridade e arrependimento diante de Deus em várias ocasiões de seu ministério. Numa delas, ele contou uma parábola que trata exatamente dessa questão. A parábola do fariseu e o publicano nos mostra qual deve ser a atitude correta na oração ao contrastar o comportamento de dois personagens completamente opostos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A parábola de Jesus nos fala de um fariseu e de um publicano. O primeiro personagem pertencia a um dos principais grupos religiosos entre os judeus. Amém? Os fariseus eram extremamente legalistas, pois eram os mais rígidos quanto aos costumes e à interpretação da lei. Na verdade, eles faziam até mais do que a lei exigia. Por diversas vezes, Jesus condenou a espiritualidade hipócrita dos fariseus. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Sinceridade diante de Deus, Jesus Cristo nos diz em sua parábola que os dois personagens foram ao templo orar. O fariseu, como de costume, possivelmente escolheu um lugar de destaque, um lugar onde poderia ser visto por todos. Ele queria alimentar sua aparência de piedade. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em sua oração, fica nítida sua falta de sinceridade, conforme o costume do povo judeu. O fariseu orava em pé, olhando para o céu e, provavelmente, com as mãos levantadas. Então ele agradeceu a Deus por não ser como os demais homens, especialmente como o publicano, que também estava ali orando. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, imediatamente ele começou a se vangloriar por fazer mais do que a lei exigia. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12. Amém? O publicano, por sua vez, escolheu um lugar
mais reservado para fazer sua oração. Jesus nos diz que ele estava de pé, de longe, e nem mesmo queria levantar seus olhos ao céu. Ele apenas batia contra o próprio peito e com sinceridade diante de Deus clamava por misericórdia. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Arrependimento diante de Deus. Em nenhum momento o fariseu demonstrou sinceridade e arrependimento diante de Deus. Ao contrário disso, ele não perdeu tempo em se vangloriar de sua conduta e de suas obras. O objetivo de sua oração parece ter sido mostrar a Deus sua justiça própria. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diferentemente dele, o publicano sabia que não havia nada que ele pudesse fazer para alcançar o favor divino através de seu próprio esforço. Então ele se achegou com sinceridade e arrependimento diante de Deus. Tudo o que ele conseguiu dizer foi uma confissão de seu estado miserável. Ele era um pecador que necessitava de misericórdia e do perdão do Senhor. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus conclui sua narrativa, dizendo que o desprezado, mais pertinente, coletor de impostos, foi quem saiu justificado. Depois, ele faz uma importante alerta ao dizer que ou aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas o que se humilha a si mesmo será exaltado. No que diz respeito no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Amém? Aleluia, louvado seja o Senhor. Essa história deve servir como uma grande lição para todos nós. Ao mesmo tempo em que a Bíblia nos fala que devemos estar sempre perseverantes em oração, ela também nos diz que não é qualquer tipo de oração que Deus aceita. É preciso se apresentar diante de Deus com um espírito humilde e clamar a Ele com sinceridade e arrependimento. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.